E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós iremos aí, como de costume, dar continuidade. Nós estamos aí no livro de Apocalipse, capítulo 9, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharam, e desejaram morrer, e a morte fugia deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem aí 2 ais, a 7ª trombeta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhares, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumo e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que sai das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ou seja, infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que não se arrependem, que não querem se arrepender, Infelizmente, Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus de palavra, e ele não pode voltar atrás da sua palavra.
e essas pessoas irão para o castigo eterno. Então, meu amigo, se você não quer ir para o castigo eterno, você precisa urgentemente mudar a sua postura. Você precisa se avaliar e ver naquilo que você está em falta com Deus e ter uma mudança verdadeiramente. E peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar. Deus é maravilhoso. Vamos lá. Apocalipse capítulo 10. É comido por João um livrinho trazido do céu. Apocalipse capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Lembrando a você que é muito importante aí, né, para a nossa mudança, para nós sermos, como a palavra nos diz, nós fomos criados, feitos, imagem e semelhança de Deus. Então é necessário nós voltarmos para Deus em oração, em conhecer a Tua Palavra, em guardar a Sua Palavra, em jejum. Isso é muito importante, né? Aquilo que talvez traz tormento dentro da sua casa, talvez uma briga com a tua esposa, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, essas coisas você precisa eliminar para que dentro da sua casa, dentro da sua família, ele venha ter paz e prosperidade. E peça ajuda ao Espírito Santo, que ele irá te ajudar com certeza. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. E quando alguém se rende aos pés do Senhor Jesus e aceita o seu evangelho, no céu há festa, há muita festa, né? O próprio Espírito Santo ele vai te auxiliar a você ser diferente. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!